De volta com o programa Ponto de Vista. Entrevistada de hoje é Lúcia Goulart. Ela é chefe do Instituto de Meteorologia do Amazonas, o IMET, e nós estamos falando um pouquinho sobre clima e como Manaus está quente e sem umidade, está seco demais. Falando um pouquinho sobre as chuvas da nossa região. O que tem provocado essa ausência de chuvas aqui no Amazonas? Bom, o principal motivo de grande escala, né, é que o Oceano Atlântico Norte ele se encontra bem aquecido, mais aquecido que o normal. E toda a nebulosidade, né, que vem aqui para essa região amazônica vem transportada do Oceano Atlântico. Então, os ventos quentes e úmidos que vêm daquela região que fica entre o Brasil e a África lá, ela se encontra anomalamente aquecida. Então, e tem previsão que ainda fique pelos próximos meses aquecida, anomalamente. Então, o que acontece? Todas as chuvas são sugadas para lá e resseca totalmente essa região. Localmente, se formos pensar só na cidade de Manaus, na micro escala, com certeza a cidade de Manaus está mais aquecida porque Manaus virou um canteiro de obras. Então tem muito pó na rua e por si só, né, agora nessa época do ano, tem uma massa de ar mais seca atuando. O ano todo tem uma massa de ar quente atuando aqui, só que ela modifica um pouco a característica do período chuvoso para o período seco, porque no período chuvoso essa massa de ar é quente e úmida. No período seco ela perde características úmidas e fica com mais características secas. Neste caso tem uma massa de ar muito seca e muito quente atuando no Brasil Central. Lá está bem pior que aqui, porque lá é o centro da alta pressão. Aqui já está pegando as bordas, mas grande parte da Amazônia está sofrendo com baixos índices de umidade. Só que Manaus, especificamente, a semana passada ficou com índices tão baixos, por quê? Associado também a essa questão, né, que Manaus é uma grande capital, tanto que a gente vem observando que, devido ao efeito ilha de calor, não está chovendo em Manaus cidade, está chovendo em Manaus município. Evapora na cidade, chove nas bordas. Então, Zona Leste, Zona Norte, vem ocorrendo chuviscos isolados. Na verdade, não chega a ser uma chuva, porque são chuvas assim de curta duração, nem molha o chão, às vezes evapora antes de cair na superfície, mas levanta muita poeira. E o ar que se respira nessas áreas é bem ruim, piora bastante a qualidade do ar. E chuva, quando não é em volume significativo no período seco, é melhor até que nem ocorra, porque quando chove pouco, levanta aquele pó e a gente sabe, né, que daí fica pior ainda de respirar o ar cheio de particulados, né? No centro da cidade, por exemplo, é um outro exemplo, que se formos a medir, né, localmente a umidade relativa do ar, teríamos em algumas áreas de Manaus índices bem inferiores a 30%, lógico, né? Ainda bem que não é representativo da cidade toda. Por quê? São áreas onde tem trânsito intenso de carros, tem agitação por causa das pessoas e muitas obras, enfim, todas essas questões aí associadas ao fato que não tem árvores, não tem muita água, não tem espelhos d'água nos prédios, como, por exemplo, a Assembleia Legislativa do Estado, né? Então, o que acontece? Ali prejudica a evaporação, não existe evapotranspiração das plantas, então fica uma ilha de calor mesmo. Então, localmente, no centro da cidade, é normal fazer 40 e tantos graus. Só que a gente nem informa isso porque é um valor absoluto. Nós trabalhamos com médias compensadas. Então, quando eu falo assim, Lúcia, qual é a máxima prevista para amanhã, a temperatura máxima? Ao redor de 36 graus, que é o que faz essa época. Mas vale dizer que a maior temperatura em 102 anos na cidade de Manaus foi registrada o ano passado e culminou com aquela grande seca e culminou também que naquele dia fez índices de umidade relativa também abaixo de 30%. Também com uma massa de ar bem seca atuando, o céu claro, sem nebulosidade. Todos esses fatores contribuem. Qual foi a maior temperatura daqui? A maior temperatura foi no dia 30 de setembro de 2010 e foi 38,6 graus. Isso, foi a maior em 102 média, né? anos. Sim, a média, porque localmente, como eu falei, se fôssemos falar em temperaturas máximas absolutas, Manaus tem ilhas de calor, tem lugar que faz 50 graus, tem lugar que faz 45, mas tem uma área na floresta que faz 32, e tem uma outra que é um Igarapé, faz em torno de 28, eu somo tudo, divido pelo número de valores, né, e obtenho aí uma média compensada. Falando um pouquinho da baixa umidade, quais as principais consequências dessa baixa umidade? Bom, o que é a umidade relativa do ar? É o teor de água que eu tenho numa parcela de ar. Então, a quantidade de água
que possui o ar que tem à minha volta, a minha atmosfera. Então, se eu digo que eu tenho 30% apenas de umidade relativa no ar, eu só tenho 30% de água no ar. Os outros 70% são partículas sólidas. Dióxido de enxofre, né, que a gente sai dos escapamentos dos carros, das turbinas das termoelétricas, boro, que sai também das turbinas das termoelétricas. Nós temos muitos particulados devido ao próprio trânsito, CO2, dióxidos, óxidos. Toda essa atmosfera aí, quimicamente modificada, ela é o ar que a gente está respirando. O corpo humano e os seres vivos, animais e plantas, são feitos de água. Então, nós sempre temos que ter uma umidade acima de 60%. É o que a Organização Meteorológica Mundial e Mundial de Saúde recomenda. Por isso, devido a isso, né, nós precisamos de água. Então, o ar sempre tem que ter mais água e menos partículas sólidas. Quando ocorre isso, que fica, por exemplo, 50%, 50%, não é muito legal, mas tudo bem. Agora, quando fica mais partículas sólidas e menos água, então é preocupante, porque nós estamos respirando, né? E isso aí afeta os alvéolos pulmonares, afeta também, tá cheio de doenças aí nos hospitais. Como de IT. Pneumonias, né? Isso. E também causa envelhecimento precoce, ressecamento da pele, ressecamento nos olhos. Tá todo mundo com conjuntivite na cidade. Então, também causa, em dias com baixa umidade do ar, temperaturas elevadas, ar seco atuando, céu livre de nuvem, a radiação solar incide diretamente na superfície. Não é atenuada pelas nuvens. Então, o que eu tenho? O índice de radiação ultravioleta, tanto o UVA, que atua o dia todo, quanto o UVB, que atua nos horários críticos, que é entre, vamos lá, 11 da manhã e 15 horas, um causa câncer de pele, o outro causa envelhecimento precoce. Então, esses raios aí incidem diretamente sobre a superfície e fazem com que o índice de radiação ultravioleta seja extremo. Coisa que sempre é aqui, né, próximo da linha do Equador, né? Então, quando eu tenho um índice de radiação ultravioleta extremo, essa radiação, se eu não usar filtro solar, ela vai começar a ter efeito cumulativo sobre a minha pele e lá com 50 anos eu vou adquirir o câncer de pele, que é o que mais mata, né, no mundo. E sem falar também nos outros problemas, né, que pode causar cegueira. Um trabalhador rural, um extrativista, um cara que vive trabalhando com obras, entendeu? Na construção civil, ele pode adquirir cegueira ocular se ele trabalhar sem óculos durante o dia inteiro, porque essa radiação solar, principalmente em dias com pouca nebulosidade, dia com pouca nebulosidade é pior que dia de céu claro, porque a radiação solar incide na superfície, reflete na nuvem e essa refletância ocorre em todas as direções. E isso aí vai causando problemas nos olhos e pode causar cegueira, e a gente sabe que nas latitudes equatoriais é onde tem maior índice, né, de problemas nos olhos. Ok, vamos fazer só um pequeno intervalo, volto já com o programa Ponto de Vista.